É costume, nesse ontem e hoje, no final de um ano e no início do outro, que a gente deseje uns para os outros um feliz ano novo, não é? Você já desejou feliz ano novo para todas as pessoas que você queria desejar? Sim ou não? Está desejando ainda, né? Até lá para o dia 8, dá para desejar feliz ano novo para as pessoas. Mas a pergunta que surge nesse início de ano é: o que eu realmente desejo para as pessoas que eu falo feliz ano novo? O que eu realmente desejo com um feliz ano novo? Bom, eu acho que a nossa geração, ela consciente ou inconscientemente, quando deseja feliz ano novo, deseja mais ou menos aquilo que canta naquela musiquinha de final de ano. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Eu odeio essa música. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas que a gente deseja mais ou menos isso, né? Uma certa quantia de dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que eu desejo para o outro que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, que os projetos deles, os que já não se realizaram ou estão se realizando, se encaminhem. E bom, não é errado desejar isso, mas uma visão cristã de um novo ano que se inicia, ela deve contemplar não só as alegrias e as coisas boas que um ano novo promete, mas também, e talvez, sobretudo, as coisas ruins que chegam em cada ano que se aproxima. Na verdade, se a gente for parar para pensar e olhar com certo realismo, nós não sabemos o que vamos encontrar nesse ano de 2023. Pode ser que vão vir realmente muitas realizações, pode ser que algum dinheiro no bolso nós vamos ter, pode ser que a saúde nesse ano dê uma melhorada também, né? Eu me decido por uma vida fitness e coloco isso a cabo e a saúde melhora, claro. Mas pode ser também que esse dinheiro não apareça, que a saúde também desapareça diante de uma descoberta. Pode ser que um projeto bom não se realize por N realidades. Pode ser que enfermidades apareçam sem a gente ter procurado. Pode ser que perdas chegam também sem a gente não, se a gente está querendo. E eu me deparo que num ano eu posso ter tanto a realização de coisas boas, quanto a realização de coisas ruins. Isso é comprovado se a gente olha para os anos anteriores e vê quantos felizes ano novo a gente já não desejou. Quantas coisas boas já quisemos para um ano que se iniciou e às vezes foi, entre aspas, o pior ano da nossa vida. Se a gente lembra o contexto da pandemia, terrível. Quem imaginava que o ano de 2020 seria o ano que foi? Quem abraçou e beijou pessoas queridas no 1º de janeiro de 2020 não imaginava que iria perdê-las tempos depois, dado o pico alto da pandemia, de uma forma tão difícil, sem poder velar, sem poder se despedir. Quem de nós imaginava isso? Ninguém. Então, para um cristão, um ano bom, seja ele o ano que eu estou ou um ano que se inicia, como é o nosso caso hoje, ele não está na realização de coisas boas e no evitar que o mal nos aconteça, mas ele está em enxergar a presença de Deus, tanto nas coisas boas,
quanto nas coisas ruins. Um ano novo bom, ele é um ano que para o cristão terá sido aquele que tanto as alegrias quanto as contrariedades lhe serviram para amar um pouco mais a Deus. Tanto as alegrias quanto as contrariedades serviram para melhor servir a Deus e servir aos outros. Ainda que do ponto de vista humano, esse ano tenha sido o pior das nossas vidas. Vejam, São Paulo na carta aos Romanos, ele diz uma frase belíssima: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E a visão cristã para esse novo ano que se inicia deve ser essa: tudo aquilo que me acontecer neste ano, e aqui nós estamos falando, obviamente, não estamos falando das escolhas erradas que nós vamos fazer ao longo desse ano, mas daquelas coisas, consequências inevitáveis da vida humana, aquelas que me aconteceram, poderíamos dizer, por permissão divina, sem que eu esperasse, sem que eu desejasse. Tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus, para o meu bem. E quando a gente aprende a olhar com essa visão sadia para as realidades do cotidiano da nossa vida, misteriosamente a nossa alma cresce, nossa alma amadurece. Sobretudo das coisas ruins, quando eu olho para elas sem querer procurar culpados, mas simplesmente, Deus permitiu que Ele me dê forças para ir adiante. Deus permitiu essa realidade, que não significa que Deus tenha querido ela. O mal no mundo tem origem nas más escolhas do homem. O mal no mundo não deriva do coração de Deus. De Deus só vem o bem. Mas às vezes Deus permite aquele bem, e daquele mal, Ele tira um grande bem. E essa visão que nós devemos ter, amados irmãos e irmãs, né? Olhar para a bênção, para a graça que hoje nós lemos no livro dos Números, que Deus te dê a sua graça e a sua bênção, né? Olhar para as coisas boas dessa vida, mas olhar também para as dificuldades e perceber, tem a mão de Deus nisso. No sentido de que, não que Ele quis, sobretudo o mal, mas que através disso, Deus quer fazer algo, fazer um grande bem na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, na vida das pessoas que eu tenho um contato, que eu tenho um certo amor e um certo zelo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo. E nesse caminho de olhar para as coisas desse mundo e querer melhorar, nós olhamos para a Virgem Maria. Não existe modelo mais perfeito de amor e de serviço a Deus e aos irmãos que Nossa Senhora. Hoje nós celebramos um dos dogmas marianos, Mãe de Deus. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé. Ele não tem explicação humana, vamos assim dizer, razoável ou esgotável. E a igreja propõe como uma verdade de fé, a qual nós não discutimos, mas nós assentimos de forma consciente a esse mistério. Então Maria é a mãe de Deus. Deus que na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a segunda pessoa, o Filho, pela ação do Divino Espírito Santo, se faz carne no ventre de Nossa Senhora. Então, o corpo humano de Jesus é formado a partir das entranhas de Maria. Jesus, sendo verdadeiro Deus, no seio de Maria é também verdadeiro homem. O sangue de Nossa Senhora corre nas veias de Jesus. Se Deus se encarna e Maria é essa divina
casa ou essa arca da nova aliança, onde Jesus nasce, Maria é a mãe de Deus, e nós professamos isso, né, nesse dia de hoje. E olhar para Maria no primeiro dia do ano, onde eu desejo um feliz ano novo, na ótica cristã, ou seja, que a bondade e a contrariedade me ajude a amar e servir melhor a Deus e aos irmãos, nós olhamos no primeiro dia do ano para aquela que torna possível essa vivência na nossa vida cotidiana. Se eu penso, nossa, mas é tão difícil amar a Deus, colocá-lo acima de todas as coisas, é tão difícil amar os irmãos, amar os outros, sobretudo aqueles outros que estão mais próximos a mim, na minha casa, o meu esposo, os meus filhos, os meus funcionários, os meus professores, os meus patrões. Nós olhamos para a Santíssima Virgem Maria e o seu modelo de amor deve nos convocar a amar também melhor a Deus e estes irmãos. É tão difícil servir a Deus, né? A gente olha, você sabe que o padre foi transferido, né, para Anápolis. Em janeiro nós estaremos assumindo uma nova missão. E é difícil quando o bispo chama a gente lá e fala assim: Padre Renan, eu quero a sua disponibilidade para você servir em outro lugar, deixar a paróquia de Jaraguá. E quando ele fez essa pergunta para mim, eu me lembrava de muitos que são convidados para trabalharem na igreja, para servirem como festeiros, como coordenadores, que a gente mesmo vai atrás. E quando a gente faz o convite, aquelas pessoas dizem, né, olha, padre, eu acredito que esse convite quem me faz é Deus. E para Deus eu jamais vou dizer um não. E eu me lembrava disso lá e ficaria até com vergonha de falar para o bispo que eu não estava disponível, né? O exemplo daqueles, mas é difícil, o coração da gente se apega às pessoas, ao lugar, ao carinho que recebe, à missão que vai acontecendo, mas quando nós olhamos para Nossa Senhora, jovenzinha, grávida, literalmente com o rei na barriga, depois que diz sim a Deus, seu primeiro movimento é um movimento de serviço, vai atrás de Santa Isabel, depressa, na região montanhosa, vai dizer a palavra, para servir. Então olha para Nossa Senhora, não, Senhor, eu quero te servir, quero servir meus irmãos, e peço intercessão de Maria para isso. Então é significativo sermos convocados por Deus a olhar as coisas boas e ruins que nos acontecem e enxergar nisso ocasião para amar e servir a Deus e aos irmãos. É providencial ter como exemplo Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, modelo de amor e de serviço. É providencial também olhar para Maria e perceber que ela não é só mãe de Deus, mas ela também é a nossa mãe. Quando nós olhamos Maria aos pés da cruz, nós contemplamos Nossa Senhora no auge do seu sofrimento. E de repente ela, tendo João, o discípulo amado, ao seu lado, ela escuta Jesus entregando para João: mulher, eis aí o teu filho. E para João: filho, eis aí a tua mãe. Um primeiro olhar para essa cena, nós poderíamos pensar, Nossa Senhora não teria mais a presença de Jesus, São José já havia morrido. Para ela não ficar sozinha, Jesus confia a ela os cuidados de João. Mas a teologia da igreja nos ensina que, na verdade, exatamente o contrário. Tendo Jesus visto em João o rosto de cada um de nós, filhos amados de Deus, para que não ficássemos órfãos de uma presença materna, providente, intercessora, concreta, nosso Senhor confia a Maria, na pessoa de João, a cada um de nós. Dizendo de outro modo, não é Maria que precisava de um filho, mas João que precisava de uma mãe. E cada um de nós é João que recebe esse cuidado especial de Deus. No auge do seu sofrimento, recebemos Maria como mãe, intercessora. Nossa Senhora que nos envolve
com seu sagrado manto, que nos ajuda a seguir os caminhos dessa vida, amando e servindo a Deus, amando e servindo aos irmãos. Maria que é o nosso modelo de entrega, nosso modelo de virtudes, nosso modelo de presença de Deus. Por isso, nas nossas aflições, não tenhamos medo de recorrer sempre à presença materna de Nossa Senhora. São João Paulo II, que era um homem muito mariano, dizia que todos os problemas se resolvem, ou pelo menos se colocam em caminho de resolução, depois de um rosário bem rezado. Quando o coração estiver angustiado de tantas situações, respostas que precisarem serem ditas, decisões serem tomadas, posicionamentos a serem feitos, acalma o coração na presença de Deus pelas mãos de Maria, reza o terço, pede a Nossa Senhora a intercessão e você vai ver. Se o problema não se resolver depois do terço, ele pelo menos se encaminha para uma resolução, que às vezes nem sempre é aquela que nós imaginávamos. A gente enxerga situações concretas. Deus, pela graça e intercessão de Maria, nos leva a largar o olhar. De repente algo simples aparece no meio de nós, consegue tomar aquela decisão. Tudo se resolve depois de um rosário bem rezado. Por quê? Porque Maria não é só mãe de Deus, é a nossa mãe também. E é ela que cuida, é ela que intercede por nós.